Bom dia, colegas. Esse é um projeto consideravelmente importante e eu vou dar um exemplo dentro dessa exposição dos motivos do porquê. Um exemplo de ontem à noite, que eu estava aqui na inauguração do canal aberto da Câmara e por volta das 9h30 da noite, eu tive um pedido de ajuda de um gato que foi encontrado em uma calçada, enfim, todo molhado, provavelmente atropelado e com alguns indícios de agressão. E a minha ONG, a ONG que eu presido, teve que fazer o amparo desse gato e eu vou explicar para os colegas como é que funciona o amparo desses gatos e desses cães. A partir do momento que tu retira esse animal da rua, seja ele por maus tratos ou vulnerabilidade, ele é encaminhado pela ONG para uma clínica veterinária a baixo custo. Esses custos têm que ser pagos por quem? É essa a pergunta que eu faço para vocês. Quem paga esses custos? Veterinários. Porque ele está com 3 fraturas. Hoje eu recebi o boletim, ele está com 3 fraturas. Uma delas é na boca e ele precisa de uma sonda esofágica para comer até que esteja estável para a cirurgia. Ou seja, vamos colocar aí no mínimo de 20 a 30 dias de internação fora o pós-cirúrgico, sem tutor. Para onde ele vai? Quem ampara? Como fica? E é dentro disso que eu falo para vocês que é feito esse projeto. Tá? Esse projeto, na realidade, ele é um complemento à Lei 8.542 de 2020, que estabelece o Código Municipal de Proteção a Animais, determinando sanções de penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus tratos. Eu quero falar uma coisa importante que também diz nesse projeto, que coloca aqui, em função de valores. Porque fica muito fácil a gente fazer a retirada de animais, pelo amor passional que a causa animal transborda, né? E não ter formas de pagar, de custear, né? E depois de amparar esse animal para onde ele vai. Ele é um gato que foi testado FeLV positivo. A nossa ONG, por exemplo, estou dando o exemplo da nossa ONG, mas tem todas as outras, né? E protetores independentes, que ainda é pior porque recebem menos ajuda ainda. Tá? Esse gato é FeLV positivo e nós só temos um gatil sem isolamento para FeLV positivo. Para onde vai esse gato? Nós temos que custear até que ele seja adotado. Então, esse projeto prevê que o infrator desse caso, seja ele de atropelamento, seja ele de maus tratos aferido por motivo torpe, ele será obrigado a ressarcir a administração pública de todos esses custos relativos aos serviços públicos. Então, o custo é todo. Tudo vai ficar por conta do infrator. E eu acho que é muito justo, senão as ONGs e as protetoras dessa cidade não conseguem mais dar conta. Mesmo que todas as ONGs trabalhassem juntas, colegas, mesmo que todos os protetores trabalhassem juntos, e mesmo que o poder público fizesse, de fato, a parte dele na causa animal, que isso fique muito claro, porque nós só existimos porque o poder público não faz a parte dele. E isso é uma coisa que independe de partido, independe de governo. Isso nunca aconteceu, acho que é a primeira vez na vida que nós falamos reiteradas vezes numa Câmara Municipal de Vereadores sobre a causa animal. Né? Então, eu quero deixar algumas coisas que achei bem importantes desse projeto claras para os colegas. A partir do momento que existe um dolo, que existe um ilícito, tá? Ele não vai responder somente criminalmente, vai ter a parte administrativa e, além de tudo, ele paga todo o custo, inclusive da microchipagem. A partir do momento que ele teve uma irresponsabilidade e uma tutela perigosa, esse animal já é retirado em função dessa tutela perigosa, cautelosamente. Se ele conseguir provar que o animal estava em maus tratos por algum fator diferente ou incomum do que foi visto aos nossos olhos e aos olhos de um laudo veterinário, é uma outra coisa. Mas, inicialmente,
para prevenção de outros maus tratos, esse animal é retirado imediatamente. A partir disso, já estou terminando minha fala, presidente, só peço mais 1 minuto de tolerância. A partir do momento que esse infrator não pagar os custos, que são de um ressarcimento de 30 dias, de forma voluntária, os valores são apurados e lançados no cadastro da Fazenda Municipal e ficam em dívida ativa e não tributária. Agora, a vereadora Daiane, já que fizemos esse projeto em conjunto, vai continuar essa fala de outros pontos importantes também. Então, eu peço para os colegas a aprovação desse projeto tão importante para a causa animal e que diminui a carga de ONGs e protetores da causa animal. Obrigado, presidente. Seria isso.